Pessoa, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Bora estudar mais um pouquinho então? Até então na saúde pública nós temos conversado aí sobre algumas características da evolução da saúde pública no Brasil. Passamos aí sobre os seus aspectos legais, a sua criação, até chegar nas leis orgânicas de 1990, a Lei 8080 e a 8142, que vieram aí para consolidar o Sistema Único de Saúde e, claro, hoje é ele. Hoje é SUS. Sistema Único de Saúde. É com ele que nós estaremos trabalhando hoje. É com ele que nós estaremos aí compreendendo um pouco mais sobre esse grande sistema que existe. E claro, dentro dessas perspectivas atuais voltadas aí para a atenção à população. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, ou seja, um sistema que foi desenvolvido para ser único, unificado, para abarcar, para atender às demandas da população, desde o seu nívelzinho primário, desde as ações ali de promoção no iniciozinho, até as ações especializadas no nível terciário, com ações voltadas aí realmente para o tratamento, para a recuperação do paciente. Então, bora estudar um pouquinho mais, vamos falar sobre o SUS. O SUS ele nasceu na década de 80, tá? Através dos processos aí, como tendo a origem a reivindicação social que a sociedade estava desenvolvendo através aí dos movimentos de reforma sanitária, sendo que ele foi institucionalizado, ele foi ali colocado como uma condição importante social, ele foi definido legalmente quando houve aí a promulgação da Constituição Federal de 1988. Tá? Então a partir dali é que realmente o SUS ganhou o cargo, tipo, agora eu já nasci, agora eu estou aqui, agora eu vou para frente. É possível até dizer que o SUS tem como objetivo, tá? E tem como a estrutura esquelética dele, assim, a raiz dele, integrar e, claro, coordenar. Realizar a integração, realizar a coordenação de ações à saúde nas três esferas do governo. Quais são essas três esferas? Quais são essas três esferas do governo? Sim, União, Estado e município. Tá, então vai trabalhar dentro dessas três esferas. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um dos maiores, é um dos sistemas mais complexos quando se trabalha com a saúde pública no mundo. E claro, abrange aí desde o atendimentozinho simples, o básico, o primário, unidade básica de saúde, assistência domiciliar, aquela raiz, o iniciozinho do processo, como aí aferir pressão arterial na atenção primária, até mesmo transplante de órgãos que são garantidos aí com acesso universal, com acesso igualitário, garantido aí a toda a população do país. Então ele é trabalhado desde o nível mais elementar ao nível mais avançado de assistência e cuidado. O SUS ele é dividido em princípios que são denominados de doutrinários e de organizativos. Os princípios doutrinários, a doutrina, a ideologia que está por trás do SUS, diz respeito a esses princípios, a ideologia do sistema, a base de doutrinas, são princípios que vão reger, são princípios que vão nortear, que vão dar um guia, que vão dar um meio de se trabalhar para as ações de saúde, para as ações voltadas na assistência à população. E os princípios organizativos do SUS, os princípios que vão gerar aí aquela organização e a operacionalização das ações que serão prestadas à população. Então o SUS é dividido nesses princípios. E quais são eles? Vamos ver lá, quais são esses princípios. Os princípios ideológicos ou os princípios doutrinários, nós temos de universalidade, integralidade e equidade. Tá? São esses princípios doutrinários, são esses princípios ideológicos que são trabalhados. E os organizativos, o de organização, aquele de administração, de gestão geral.
descentralização, regionalização e hierarquização. Tá? Então, o princípio de organização do SUS: descentralização, a regionalização e a hierarquização. Colocam alguns teóricos, falam que participação popular ela faz parte do princípio do SUS, tá? Do princípio organizativo do SUS, mas de uma forma indireta. Tá? A participação popular ela não entra como um princípio do SUS diretamente, mas de uma forma indireta ela é conceituada como a população sendo essencial a estar envolvida com as ações de saúde pública. Tanto é que nós temos aí a Lei 8142, que vai trabalhar sobre as ações dos conselhos de saúde, em que a população ela é fundamental, o usuário é essencial em todo esse processo. Universalização, princípios doutrinários do SUS. O que quer dizer esses princípios? A saúde é um direito de cidadania, tá, de todas as pessoas, de todos aqueles que vivem aqui no nosso país, e cabe ao Estado, tá, e cabe aí à nossa esfera estadual assegurar esse direito, assegurar o direito à saúde e esse acesso às ações, o acesso aos serviços é garantido a todos, a todas as pessoas, independente aí de sexo, independente de raça, de ocupação, ou até mesmo independente de qualquer outra característica social, de qualquer outra característica pessoal. Então nós temos aí que a universalização ela vai abranger o caráter de ser uma assistência prestada a qualquer pessoa, independente de quem ela seja, a todos. Tá? Então desde aquele que depende diretamente do SUS, até mesmo aquele que tem condição de pagar o plano particular e até paga, ele tem direito. Todos, todos. Equidade. É um princípio que visa trabalhar com a diminuição das desigualdades. A equidade ela foi estabelecida justamente para que se houvesse uma assistência, para que existisse um atendimento adequado às demandas da população, só que de uma forma a atender efetivamente a demanda. Não que a demanda fosse padrão, não que a necessidade é padronizada, mas atender cada um individualmente. A equidade, apesar das pessoas possuírem direito aos serviços, apesar de todo mundo ter esse direito, as pessoas elas não são iguais, as pessoas são diferentes e por isso tem necessidade diferente. Cada um tem uma necessidade. E em outras palavras, a equidade vai fazer com que haja um tratamento desigual dos desiguais. Vai investir onde a carência é maior, onde mais precisa, onde realmente é necessário. Vai trabalhar com as condições de suprir a demanda de uma forma igual, de uma forma equânime. O que eu preciso vai ser atendido. O que o meu vizinho precisa, ele vai ser atendido. O que o meu colega precisa, vai ser atendido. De uma forma individualizada. Um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se eu trabalhar com igualdade, se eu falar que é igualdade, é um caixotinho para cada pessoa. Pronto. É igualdade. Todos vão ganhar um caixote. Excelente. Ah, mas esse aqui é muito grande, ele não precisa, esse aqui é muito pequeno, ele não vai conseguir chegar. Problema, é igualdade. Todo mundo é igual. Agora, quando eu falo de equidade, eu trabalho com as necessidades. Ah, esse aqui é muito grande, ele consegue ver? Consegue, então ele não precisa de nada. Tá bem. Ah, esse aqui é pequitito, um só resolve. Ah, não, esse aqui é menor ainda, dois tem que resolver. E aí, todos vão poder assistir da mesma forma. Todos vão ser atendidos na sua necessidade, de acordo com o que ele precisa, para chegar aí ao resultado final. Integralidade. Vai considerar aí, é o princípio que trabalha com as pessoas como um todo, atendendo às necessidades gerais dessa pessoa, atendendo a todas as necessidades, e para isso é importante que ocorra, é importante que exista aí uma integração de ações sociais, incluindo aí promoção da saúde, incluindo prevenção de doenças e, claro, tratamento e reabilitação. Ou seja, quando a gente fala de integralidade, a gente está falando que a pessoa ela vai ser orientada,
ela vai ser levada a ter conhecimento, a saber, a desenvolver até mesmo práticas de autocuidado. É a questão da educação, do treinamento, da instrução. Ações de prevenção. Vamos trabalhar com as prevenções das patologias. Elas existem, a gente vai fazer o possível para prevenir. O Estado vai desenvolver ações. Sei lá, vacinação, exemplo. Vai trabalhar com tratamento. A doença se desenvolveu, a patologia se instalou. Então nós vamos tratar. Pessoas com doenças crônico-degenerativas serão acompanhadas, serão tratadas. E ao fim do tratamento, reabilitação. Um retorno às funções normais, um retorno às funções convencionais. O princípio de integralidade, ações integrais como um todo, pressupõe que exista uma articulação adequada da saúde com outras políticas, para justamente assegurar, para justamente garantir que ocorra aí uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas e que tenha aí uma repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. Então são ações que vão ser desempenhadas para atender a população como um todo, para gerar condições de que todos sejam bem atendidos no contexto global. Não é só exclusivamente fazer tudo, mas a pessoa tem que fazer parte do processo. Princípios organizativos, tá? Princípios de organização do SUS. Regionalização e dentro dessa regionalização a hierarquização. Os serviços devem ser organizados, tá, em níveis crescentes e esses níveis crescentes de complexidade. Nível inicial, aí sobe mais um pouquinho, mais complexo e vai se tornando cada vez mais complexo, circunscrito ou estando presentes, sendo abrangidos dentro de uma área geográfica e, claro, planejados, pensados, constituídos a partir de um certo critério epidemiológico, com a definição e os conhecimentos da população a ser atendida. Então, quando a gente trabalha com a regionalização, ele é voltado para atender realmente a necessidade, para atender aquela população, aquele público. As ações que vão ser desenvolvidas, por exemplo, aqui na região metropolitana, são as mesmas que vão ser desenvolvidas, sei lá, por exemplo, no norte, na região nordeste, no sul do estado. As mesmas atenções que vão ser dadas na região sul do nosso país, a necessidade da região sul é a mesma da região nordeste ou da região norte. Então, a regionalização existe para atender às necessidades individuais, necessidades locais, com dados epidemiológicos e trabalhados dentro dessa perspectiva. A regionalização é um processo que existe para articular os serviços que já existem, visando aí uma organização unificada, e a hierarquização é que vai dividir aí os níveis de atenção. É que vai organizar hierarquicamente a atenção que vai ser dada à população, garantindo que existam aí várias formas de acesso aos serviços e que esses acessos façam parte da complexidade que existe no local, nos limites dos recursos disponíveis em cada região. Então a pessoa vai ser atendida de forma hierarquizada, vai no serviço básico inicialmente. Se houver necessidade, ela pode ser encaminhada para um nível secundário. Ela pode ser encaminhada, por exemplo, para um setor de especialidade. A pessoa vai ser atendida um clínico geral. Resolveu o problema? Excelente, nível primário. Ah, não, o clínico precisa de uma opinião, um médico de opinião de um especialista, de um neuro, de um cardio. Então a pessoa vai ser encaminhada para um nível de complexidade. Ah, a situação dela agravou, ficou mais difícil, vai para o nível terciário, hospitalar? Sim. Ela vai ir a um nível superior, ela será atendida posteriormente de acordo com o que ela precisa, fazendo algum exame, alguma intervenção cirúrgica, alguma internação. Então isso é que é trabalhada na hierarquização, para seguir os pontos de hierarquia. Descentralização e comando único. Descentralizar é que vai aí retirar o poder, vai redistribuí-lo entre os 3 níveis de governo. Ao invés de ficar só naquela tipo assim, quem manda é o Estado. Mas a federação só fica olhando, a União só olha. E os municípios abaixam a cabeça e fazem tudo. É o contrário.
Existe, claro, algumas definições que o Estado ele tem direito a tomar as decisões e agir, até mesmo porque é ele que sabe as necessidades da sua população. Existem ações que os municípios eles têm autonomia para agir, porque é o município é que sabe o que realmente precisa, e assim como ocorre com a federação, assim como ocorre com a União, com todo o território brasileiro. Existem ações que são voltadas para atender a população como um todo, e assim elas devem ser seguidas. Então existe aqui na descentralização, ela vai estar aí prestando serviços de maior qualidade, garantindo que haja um controle e uma fiscalização pelos cidadãos. Garantindo que nós aqui, fiscalizemos, que a gente acompanhe melhor o trabalho do SUS. No SUS, a responsabilidade pela saúde, ela deve ser, óbvio que ela deve ser trabalhada de uma forma descentralizada até o município, devendo aí serem fornecidas ao município as condições mínimas necessárias para gerenciar, para trabalhar com as condições técnicas e administrativas financeiras, exercendo seu papel de gestão. É importante que o princípio da descentralização exista a questão, é claro, do mandato único, onde cada esfera de governo ela é autônoma, ela pode tomar suas decisões e é soberana naquilo que ela vai fazer, respeitando a participação, respeitando as necessidades da população, respeitando a participação da sociedade. Então cada esfera de governo tem essa autonomia de tomar as decisões e de agir em consonância com as demandas apresentadas na regional e de acordo com a população. E quais são esses princípios organizativos? Aqui vem, organização com a participação popular, tá? Através dos conselhos, através das conferências. Aqui, fala pra mim, onde é que a gente viu isso aí, hein? Onde é que a gente viu essa parte toda aí descrita? Da comissão bipartite, da comissão tripartite, regional, dos conselhos nacionais e secretários, municipais, com a representação no conselho, onde vai ser discutido a cada ano. Onde que a gente viu, tá, esses princípios? Onde que a gente trabalhou com eles? Em que circunstância? Lei? Qual que foi? Ah, sabia que vocês vão lembrar. Lei 8142. Então nós temos aí que o SUS ele surgiu para ficar. Ele é um plano, ele é um sistema complexo, onde vai atender aí a população na sua necessidade, seja uma necessidade primária, secundária ou até mesmo uma necessidade terciária, dando aí subsídios, dando aí condições base para que a população aprenda, seja instruída, orientada e participe do seu processo de aprendizado e participe do seu processo de formação de conhecimento e venha a ter aí as ações de prevenção, quando não forem necessárias as ações de tratamento para fazer a recuperação e até mesmo a reabilitação do paciente, a reabilitação da pessoa. Então, continua comigo que a gente vai falar um pouquinho mais do SUS.